nos abençoe, nos ampare, envolva os nossos pensamentos, os nossos corações de hoje, todos nós que aqui estamos, enganados e desenganados. Nós vamos dar continuidade ao estudo iniciado na semana passada, que tem o título Mediunidade Transtornada. Foi apresentado pelo nosso companheiro Luciano, ele fez de forma muito esclarecedora. Quem está vendo hoje pela primeira vez a casa ou que não estava na reunião passada? Pela primeira vez, seu nome é? Déia. Faz alguém? Muito bem, minha irmã Déia. Seja muito bem-vinda a essa casa. A reunião de hoje é uma reunião de estudo voltada para o campo mediúnico, né? Daí a razão de nós estarmos de forma metódica e sistemática estudando o livro Os Domínios da Mediunidade. Caso a nossa irmã deseje se aprofundar um pouco mais, recomendo que retorne no nosso site de Estudos Espíritas, né? SEAB, e assistam pelo menos esse primeiro poder pegar a sequência, mas a gente vai apresentar aqui uma síntese do que o nosso companheiro Luciano nos trouxe, né, na semana passada. Esse trabalho trata-se da visita de André Luiz, que é o espírito, que é assim, segundo as expressões de André Luiz, Hilário e o mentor Alves, e eles visitaram durante um bom período diversas casas espíritas, e como fruto desse trabalho tem a obra Os Domínios da Mediunidade. Muito interessante, vale a pena para quem gosta desse processo, desse intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. E lá nesse primeiro momento, ele cita 3 situações em que a mediunidade, daí ela ter esse título para nos tentar estudo, transtornada, ou seja, usada de maneira incorreta. Por quê? Nesse grupo que eles estavam visitando, esses trabalhadores estavam explorando os espíritos inferiores, mais inferiores do que os encarnados. Tanto é que eram 3 casos que André Luiz nos conta, né, nos dá, eu recordo. Primeiro, de uma mulher que reclama do espírito que o seu dinheiro lá na Previdência, que estava retido, não saía, e ele não tinha feito nada para poder esse dinheiro sair, já estava há muito tempo. O segundo caso trata-se de um cavalheiro cujo emprego havia sido prometido, você vai ter empregado na empresa X. E isso estava demorando, porque o próprio diretor não estava concorrendo, né, colaborando, melhor dizendo, com a proposta do solicitante. E ele estava indignado com o espírito, porque o espírito não estava agindo, né, a favor dele. E o terceiro e último é de uma mãe que reclama do namorado da filha dela. Ela chega, inclusive, com a expressão trágica, né? Não dá para você afastar aquele traste da minha filha? Olha só, as finalidades tão mesquinhas, como a própria página, se a gente prestou bem atenção, né? Quando Jesus pergunta, né? Que buscais? O Espírito Emmanuel nos traz uma ilustração muito interessante, né? Na qual a pergunta é direcionada a todos nós. Que buscamos quando entramos a porta dentro de um templo religioso? Reflitamos sobre isso. Que buscamos? Jesus, percebendo que a multidão caminhava atrás dele, ele parou, olhou para trás e disse: que buscamos? E essa pergunta ecoa até os dias de hoje. Então, nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Nesse capítulo 27, na segunda parte, né, no capítulo todo, a gente vai ter a figura de André Luiz, que é o narrador, e também, claro, o autor da obra, que é uma psicografia do nosso irmão,
já na parte espiritual, Francisco Cândido Xavier. Nós vamos encontrar a figura do assistente Aulos, que a gente vai falar diversas vezes nesse nome. No Hilário, que é outro aprendiz, assim como o André Luiz, e Cássio. Toda casa espírita tem a sua equipe espiritual, tem o seu mentor espiritual. E nessa casa aqueles povos espíritos que coordenam os trabalhos, embora vale a pena a gente lembrar o estudo da semana passada, nem os trabalhadores, nem o dirigente, nem mesmo os espíritos davam a mínima para aquele mentor espiritual. Entendo que era o dirigente da reunião. Antônio e Raimundo, os espíritos comunicantes. Muito bem. Bom, as últimas anotações trazidas pelo nosso companheiro dessa obra diz assim: Aulos registrou-me as reflexões da máquina. Então, isso ficou muito triste, porque ele havia percebido naqueles momentos que eles chegaram ali, como os espíritos estavam sendo explorados. Então ele diz, porque generoso, Deus se pressa em reconfortar. André, no estudo atual de humanidade, mesmo rápido quanto o nosso, não seria completo se não indagasse a região do psiquismo transviado, onde espíritos preguiçosos, encarnados e desencarnados respiram em regime de vaporização recíproca. Aliás, constituem produto natural da ignorância viçosa em todos os tempos da humanidade. Ou seja, Aulos está dizendo para nós que essa prática de exploração dos espíritos antigos é milenar. E continua Aulos. A função da oração, pedindo as coisas como nós vimos, Emmanuel citar na obra, né, de introdução, tanto quanto menoscabam as possibilidades e oportunidades de trabalho digno, por quanto espreitam facilidades e vantagens efêmeras para se acomodarem com a influência em que se cristalizam os capítulos. Então, se uma criança pedindo as coisas, eu quero fazer uma objeção. Pois bem, aí essa pergunta ficou para a gente nos convida aqui para frente. Mas prosseguirão assim, diz André Luiz, indefinidamente, ou seja, vão ficar para sempre nesse processo, nesse campo de exploração dos espíritos. Vejam que Aulos nos tem. André, Aulos falando para André, para nós também hoje, né? Sua dúvida está fora de finalidade. Claro que Deus não criou ninguém para ficar estacionado. Todos nós fomos criados. A doutrina espírita nos ensina simples e ignorantes, com destino à perfeição. Até lá, a trajetória é responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós. Então, por isso que ele diz, André, você conhece, né? Sua dúvida não tem propósito, tem finalidade, né? Será que eles vão ficar assim para sempre? Você possui, André, bastante experiência para saber que a dor é o grande ministro da justiça divina. É a lei da causa infinita. Sem ela, esse semelhão extraordinário chamado dor, nós não avançaríamos. Podemos ficar acomodados. Tá bom assim? Para que eu vou trabalhar? Sem a dor. Vivemos a nossa grande batalha de evolução. E particularmente eu digo para todos nós, e para mim também, que sou o primeiro a ouvir o dia. Esse é um grande momento de todos nós. Vivemos um grande momento porque dispomos de uma
de um princípio, né, espiritual, de uma religião chamada doutrina dos espíritos, que nos orienta, que nos serve de bússola para caminhar na presente existência. Então, nós, meus irmãos, podemos dizer que vivemos a grande batalha de nós, que é uma batalha, é uma luta para sair da condição onde nós já saímos lá atrás, já pensamos muito para chegar à condição de espírito superior. Claro que não é uma única experiência, muitas vidas sucessivas aonde ocorrer, muitas experiências haveremos de angariar ao longo dessa trajetória e prossegue aos planos. Quem foge ao trabalho sacrificial na frente encontra a dor no trabalho. Claro que nós podemos dizer, não quero, mas vem o avião da dor a nos impulsionar. O Espírito diz: ambos pode confiar-se à preguiça, mobilizando delituosamente a vontade. Contudo, lá vem um dia a tormenta, obrigando-o a agitar-se e a mover-se para entender os impositivos do progresso com mais segurança. Claro que a gente pode, pelo exercício da vontade, que aliás diz André Luiz, então, a gente lê ontem ali no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, que é no capítulo que trata, vou lembrar daqui a pouco, é a última parte desta obra. Ele diz assim, que a vontade é a maior de todas as potências. É ela que nos move, ela que nos faz avançar, é através dela que a gente muda os nossos caminhos tortuosos da vida, os nossos vícios. Nós, através da vontade, eu não quero ser desse jeito. Vou me lembrar ainda do decorrer da vida. Não adianta fugir da eternidade, não tem como fugir, nós somos espíritos imortais, não há como fugir dessa existência tem um prazo. Daqui mais um pouco eu vou embora, né? Mas a vida continua para mim e para todos nós, porque o tempo, olha que frase maravilhosa que ela nos traz para a reflexão: o tempo, benfeitor do trabalho, é também o verdugo da inércia. Ou seja, o seu trabalho, o seu uso do tempo em benefício próprio, o trabalho tem condições de viver de forma digna. Mas se eu não quiser trabalhar, eu vou sentir fome. Então, esse mesmo tempo que me ajuda a avançar também mostra para mim que se eu não plantar, eu não consigo colher. Hilário estava bem tão quietinho, silencioso, ouvindo o diálogo de Augustin com Luiz, né? Refletindo sobre aquelas questões, muito preocupado, fez a seguinte pergunta: por que se entregam nossos irmãos encarnados a semelhantes práticas do menor esforço? O que é o menor esforço? Conquistar as coisas sem trabalhar, sem trabalho. Por exemplo, já pensou se um cientista, se não precisasse nem de pesquisar como pesquisa, longos anos, uma recente que a gente viu as vacinas, e o resultado de caísse nas mãos, ele iria buscar? Não. Então ele está refletindo sobre isso. Por que esses companheiros que ele estava vendo ali, explorando as entidades inferiores, né, praticando, né, o exercício do menor esforço? Há tantas lições de aprimoramento espiritual, há tantos apelos à dignificação da mediunidade nas linhas doutrinárias do Espiritismo. Por que o desequilíbrio? Aí, vendo aquilo, ele disse assim: poxa, eu estou no lugar errado. Por que esse grupo está trabalhando dessa forma com os espíritos? Olha a sabedoria de almas a responder o nosso irmão. Claro, é preciso recordar que não nos achamos diante da doutrina espírita. Aquela reunião que parecia ser espírita, na verdade, não era. Era
aliás, vale a pena uma reflexão muito profunda sobre essa questão. Quantas obras da literatura saem com o rótulo espírita e não são espíritas? Quantas? E a gente precisa ter responsabilidade. Às vezes até aqui mesmo, a equipe, né, reunida, a gente fala, esse livro não é espírita, não pode ser medido pela casa de espírito. A mesma coisa, irmão. Eu estava vendo uma reunião e penso assim, Pilar, por que dessa prática tão mesquinha como coloca Emmanuel na obra de introdução? Presenciamos, diz Paulo, presenciamos fenômenos mediúnicos, não é isso? Fenômenos mediúnicos, manobrados por mentes ociosas, afeiçoadas à exploração inferior por onde passam, dignas por isso de nossa compaixão. Então, a exploração dos encarnados daquele grupo que ali estava fazendo com os espíritos de luz. E não ignoramos que fenômenos mediúnicos, diz o nosso autor, são peculiares a todos os santuários e a todas as criaturas. Não é prioridade do espiritismo, da doutrina espírita. A doutrina espírita não criou os fenômenos mediúnicos. Os fenômenos mediúnicos sempre existiram enquanto o homem era homem, ou não? Desde quando ainda habitávamos, por incrível que pareça, as cavernas. Sim. 50 mil anos pelo menos. Então, os fenômenos sempre existiram. Com a doutrina espírita, esses fenômenos, né? E aí vale a pena a gente lembrar do nosso purificador, um trabalho muito grandioso, né? De organização, nos trouxe o que hoje nós conhecemos da coletânea, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho, Céu e Inferno, e por último, a Gênesis. As 5 obras que compõem a literatura básica da doutrina espírita. Por essas, há outras obras subsidiárias, como é o caso da que nós estamos estudando, né, na noite de hoje. Prosseguimos. Quanto à referência de nossos amigos pela convivência com os desencarnados, ainda imensamente presos ao campo da vida física, incapazes ainda de mais ampla visão das realidades do espírito, isso é compreensível. Ou seja, Paulo está dizendo para a gente, no estado que aquelas criaturas se encontravam, chega a ser natural, como eram muitas outras que a gente vê na nossa sociedade. Está entendendo aqui? É sempre mais fácil, prossegue o nosso companheiro, ao homem comum trabalhar com subalternos ou iguais. Por quê? Servir ao lado dos superiores exige boa vontade, disciplina, correção de proceder e firme desejo de melhorar-se. Ou seja, Paulo está dizendo para nós que quando nós estamos iguais a nós, tranquilidade. Porque não é nenhum comprometimento, né? Tudo tranquilo. Mas quando nós nos aproximamos de quem está numa posição superior à nossa, vai exigir de nós uma vigilância maior. E prossegue. Sabemos que a morte não é milagre. Ou seja, a morte não é o fim da vida. Ao desencarnar, nós não nos tornamos melhores do que éramos. Nós estaremos a ser o que somos, né, no estágio em que nos encontramos. Cada qual desperta do túmulo na posição espiritual que procurou para si. Está na questão 149 do Livro dos Espíritos, o codificador pergunta aos benfeitores em que se torna a alma no instante da morte. Ou seja, aliás, essa é a base do princípio, de um dos princípios da doutrina espírita, a imortalidade. Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo espiritual. Nenhum de nós morre, a vida prossegue. Ora,
O homem vulgar sente-se mais à solta junto das entidades que lhes elogiam as paixões, estimulando-lhes os apetites, em vez que todos somos constrangidos a educar. Na vizinhança de companheiros adiantados, que já aprenderam a sublimar os próprios impulsos, carregando-se, consagrando-se, perdão, à lavoura, ao trabalho incessante do bem. Ou seja, o homem vulgar, ele perto de quem é igual a ele, que elogia ele, você é muito bom, mano, é tudo isso. Ele não quer ficar perto de quem vai cobrar dele postura elevada. Mas não só isso, um abuso hilário ainda assim volta a fazer outros dois questionamentos. Não seria isso um abuso do homem encarnado, um abuso explorar aquelas entidades? É isso que vai estar perguntando. E vai outra questão. Não será crime parasitar os desencarnados de condição inferior? Isso não padece dúvida, responde ao Aos fixou leve expressão de bom humor e respondeu: não se preocupe com isso. Quando o erro procede da ignorância bem intencionada, a lei prevê recursos indispensáveis ao esclarecimento justo no espaço e no tempo, porquanto a genuína caridade, sobre qualquer título, é sempre venerável. Ou seja, quando a gente erra, em nome da ignorância, com a intenção de acertar, a justiça divina compreende o estágio em que nós nos encontramos e as nossas intenções. Entretanto, se o abuso é deliberado, não voltará a corrigir. Ou não? Faz transparecer que o Hilário parece que nunca foi assim, que nunca passou por isso ou que não lembra de ter passado por uma situação similar no passado dele, né? Será que ele não teria autoridade ou permissão para ter suas reminiscências afloradas, para ele entender que os irmãos são assim mesmo, em alguma fase da evolução? Sim, mas você vê que tanto André Luiz quanto Hilário, eles estão na condição de aprendizes. Eles estão acompanhados de quem? De auto-instrutor, que é alguém que está ali na função de orientador, né? Então, e outra, eu sempre falo isso, já falei isso da outra vez. Às vezes a gente fala assim, mas Hilário, os caras perguntam, quem quer aprender, pergunta. Quem quer aprender, não tem vergonha. Olha, aqui todos nós, inclusive eu, somos aprendidos da doutrina. Então, se vocês fizerem uma pergunta e eu não souber, isso já aconteceu uma vez numa casa espírita, eu vou dizer, não sei. E alguém da Assembleia vai, com certeza, terá conhecimento para responder da indagação. Será que a expressão hilário de engraçado vem dele? Não sei, meu irmão. Foi bem. Aí, novamente, August flutuou, fez uma passada, sem olhar, sobre os dirigentes da reunião, os médicos, os entrantes, que eram os espíritos desencarnados, e aí acrescenta. Teotônio e Raimundo, tanto quanto alguns outros desencarnados da posição deles e que aqui se aglomeram, realmente são mais mobilizados do que vampirizadores, ou seja, os desencarnados estão sendo sugados pelos encarnados que aqui estão, pelas próprias perguntas que nós vimos na reunião. E aí, dá para você afastar aquele traço daquele namorado? O meu dinheiro está lá para atrasado, questões que eram para a gente, para eles resolverem, eles estavam transferindo para os espíritos. Encantados pelas requisições de dirigentes da reunião e dos médiuns que desprestigiavam a obra infeliz
segue os passos como aprendizes aos dos mentores aos quais se devoram. Ou seja, aquele grupo, ele tinha como líder encarnado o dirigente. Porque ele podia mudar a história daquele grupo. Era só ele querer acordar em tempo, embora a gente vai ver no estudo que o nosso companheiro fez, que não faltou alerta para isso. Né? No sentido de que, olha, ele poderia dizer assim, a partir de hoje, a nossa casa, o nosso grupo vai se dedicar ao estudo doutrinário. Porque sem estudo, como ele colocou o nosso irmão Carlos na semana passada, sem estudo a gente não vai a lugar nenhum. Sem estudo, a gente comete erros, até acreditando que está acertando. Na hipótese, prossegue o nosso companheiro, na hipótese de não se reajustarem no bem, mas tanto que isso não acontecesse, tão logo os encarnados, né, os dirigentes e os médios, né, retornem ao mundo espiritual, né, deste grupo, e os instrumentos mecânicos, ou seja, dirigentes, os médios, que lhes copiaram as atitudes, seguiram como segue o coisinho um atrás do outro. Serão eles surpreendidos pelas entidades que escravizaram, porque os outros já estavam no mundo espiritual. E aí, olha, com quem eles vão praticar? Com aqueles mesmos espíritos que eles exploraram durante um bom tempo. A lhes reclamarem orientação e socorro. Muito provavelmente, mais tarde, diz Deus, no grande amanhã, quando responsáveis e vítimas estiverem reunidos no Instituto da Consanguinidade Terrestre, ou seja, quando estiverem reunidos em família, na condição de pais e filhos, acertando contas e recompondo atitudes, alcançarão equilíbrio nos débitos em que se emanharam, em que se envolveram. A misericórdia é muito grande, meus irmãos, para com todos nós, a nos ofertar oportunidades de reparação. Parece que na consanguinidade é o grande batalha das nossas recuperações com aqueles que ou fazemos mal ou desviamos do caminho. É a reencarnação, a grande bênção, onde nós vamos ver com muita clareza a justiça divina nos lares. Como diz Emmanuel no livro Leis de Amor, Leis Morais. A família é o grande caixinho, aquele instrumento onde os químicos elaboram as suas experiências químicas. Já chegando ao final, Aulo diz, André Luiz diz assim, ante a nossa admiração silenciosa, que eles estavam ouvindo o que Aulo estava colocando, né, para eles, naqueles pontos, né, conclui o assistente. Cada serviço nobre recebe o salário que lhe diz respeito, e cada aventura menos digna tem um preço que lhe corresponde. Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 27, nós vamos encontrar a palavra de Jesus que nos diz a cada um segundo a sua ação. Nós só teremos de colher literalmente aquilo que plantamos. E de existência, como colocou Emmanuel na página, nós vamos avançando lentamente, nós vamos avançando. Se pudéssemos olhar para trás e ver o quanto de bobagem nós já fizemos ontem, ele nos perdoa de nós, entretanto, hoje, com as luzes que a doutrina espírita nos oferece, podemos caminhar na presente existência com mais segurança, com mais confiança, com mais certeza de que Deus não se apaga ninguém. Em momento algum haveremos nós de colocar culpa na justiça divina, pelas lutas, pelas batalhas que nós travamos na presente existência.
Se a nossa vida hoje é leve, de alguma forma fácil, é porque o nosso ontem nós trabalhamos muito bem. E se ela hoje tem muitos espinhos, que ontem nós não seríamos outra coisa senão espinhos. Logo após, Paulo convidou da parte convidou Hilário e André Luiz a ir embora. O ambiente não encorajava maior estudo e já havíamos assimilado a lição que ali poderíamos receber. Que lição a gente pode concluir desse estudo no capítulo 27 da Lição dos Famosos? Que aquela unidade estava sendo exercitada de forma equivocada. E tem um aspecto interessante que a gente deve também deixar aqui registrado, é que Eurípides Barçanufo, né, o apóstolo do amor, depois de muito tempo no mundo espiritual, ele pediu a Maria de Nazaré, e ela foi concedida, não só ele, como também o próprio Dr. Bezerra de Menezes, que fosse construído um hospital do plano espiritual, chamado Hospital Esperança. É um local que contempla 5 andares em forma de estrela, e esses médiuns, né, os companheiros nossos que fracassaram na sua maior responsabilidade, que é a mediunidade, fizeram mau uso dela e se desequilibraram, principalmente quando retornam ao plano espiritual. Antes, chegando ao ponto onde Deus os colocou, eles passam durante um período longo em tratamento, visando a minimizar um pouco da loucura que eles sentem ao retornar à pátria espiritual. Nesse hospital, os 3 andares superiores são destinados àqueles que cometeram os seus equívocos enquanto médiuns, mas que se mantêm dentro de uma certa estabilidade. Os andares inferiores, como se fossem subsolos, são aqueles mais devedores da sua própria consciência e efetivamente de Deus. O Hospital Esperança, Eurípides Barçanufo. Ele, Dr. Bezerra de Menezes e, naturalmente, Maria de Nazaré. Até porque não nos esqueçamos que a nossa vinda, a atual existência, não foi obra do acaso. Porque o acaso não existe mesmo. Houve todo um planejamento para cada um de nós chegar aqui e sair de forma vitoriosa. Mas isso depende de nós. Alguma pergunta ou outra? Eu tenho uma. Olha, para que eu vou fazer isso? Mesmo se você não oferecesse, eu iria levantar o braço. Marco, pode fazer a sua primeira pergunta. Nós vimos ali que a mediunidade existe em vários ambientes, em várias religiões, em vários locais. Qual a diferença da mediunidade no meio espírita? Qual a diferença da mediunidade? Eu não vejo como diferença, eu vejo como uma grande ferramenta que nós espíritas dispomos em nossas mãos para alavancar a nossa grande batalha na evolução atual. E como que nós vamos ver que a mediunidade é uma mediunidade conforme o doutrina espírita? Através do estudo. Através do estudo, do conhecimento, haverá de nos dar essa condição de saber que eu estou na casa certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Qual a atitude do médium espírita? Para ele ser diferente dos demais? Dar de graça, vir de coração aberto, e de boa vontade, se organizar, pensar hoje, graças a Deus, hoje em dia do nosso trabalho. Já na pressa, como eu até apresentei com propósito, né, a nossos companheiros, orar uns pelos outros, trabalhadores, para que o grupo se fortaleça. Tá? O irmão comentou sobre obras suplementares, né? Ali no Pentateuco doutrinário, né? Me parece que a grandiosidade dessas obras são mais brasileiros, né? Na sua grande maioria. Os irmãos que estudam a doutrina espírita em outros países, eles usufruem das obras brasileiras? É conhecido esse fato ou não? Também sim, porque muitas dessas obras são traduzidas. E são difundidas pela FEB? São difundidas pelo E são bem aceitas, sabe dizer? São, de alguma forma,
não tão intensamente quanto aqui. E o contrário pode acontecer de outros países produzirem obras suplementares que a gente absorve? Tem, né, quantas obras, quantos trabalhadores, de última hora, né, na época que está dentro, o próprio Leonel, olha, o francês também, a abolição depois da morte, o problema do centro de ensino da dor, enfim, existem tantas obras na literatura. Mas depois da época deles, que eram, Leon Denis é bem lá atrás, né, se não me engano, não sei qual é a época dele. Não conheço. Ou não? O médium espírita cristão já sofre por conta do seu compromisso com o passado. Agora imaginemos nós, o médium não espírita cristão, sofre muito mais. Isso é ponto pacífico. Com relação à pergunta que o nosso companheiro fez, a França, o berço onde lançou-se a luz do espiritismo, não conhece a doutrina dos espíritos como nós brasileiros. E detalhe, o túmulo de Kardec é tão pouco visitado que o francês ignora simplesmente a figura de Kardec, por incrível que possa parecer. Esse é um aspecto. Entretanto, o maior número de visitantes é de brasileiros. E lá existe um local que é um centro de pesquisas voltados à transcomunicação instrumental. Eles têm quase todas as obras espíritas. Na França, o único ponto voltado para a questão científica. E com relação à questão da tradução das obras, nós sabemos que muitos dos nossos livros, as obras, foram traduzidos, mas não todos. O Brasil é um arsenal mundial de doutrina dos espíritos. Isso aí é ponto pacífico. Graças a Deus. Por isso que a gente, eu disse, nós estamos vivendo o melhor momento da nossa trajetória evolutiva. Estamos encarnados nesse país abençoado, apesar de todas as dificuldades que são próprias da condição de espírito e da encarnação. Ou não? O seu nome? Marcos. Eu consigo a doutrina espírita não estudar, não fazer uma coisa positiva e ainda ser um bom espírita. Não estudar. Não estudar. Não fazer coisas boas e ainda ser um bom espírita. Então, eu preciso estudar, até entender a situação. O fator importante que o espírito a gente esquece é da condição do animal, né? A gente tem os mesmos instintos que tem os animais. Então, o que difere é o procedimento. Na doutrina espírita, a única coisa que as pessoas têm que entender com igualdade, até porque, pela nossa pergunta, é fruto de um trabalho, é fruto de uma dedicação, de um estudo, com conhecimento que a gente né? Você sabe o que é? Olha, então agora eu gostaria de fazer um renovável convite para o nosso companheiro, né? Ele fez o evento beneficente como grupo de dança Águas do Rio, que irá se apresentar no dia 23 de novembro, às 19 horas, no Centro Cultural Cari Cavalcante, na Rua Pablo Varela, 146, aqui ao lado do hospital. Esse evento visa angariar recursos que após começar desde já as pessoas a doarem os brinquedos, as prendas para as crianças e receber o convite para lá terem momentos de entretenimento. Tá? Então, saiu o convite, a gente queira já ser tranquilos, tá? Doando um brinquedo. Desde já, meus irmãos, muito obrigado pelas inspirações, pela paz que o nosso ambiente transformou. Por favor.